A região sul e sudeste do Brasil é contra esse projeto, porque lá já tem muitos municípios, lá a região é densamente povoada, lá eles têm até problemas com a alta densidade demográfica, mas a região norte do Brasil, o nordeste, o centro-oeste, tem problemas de ocupação. Dizer que o Brasil tem 5.600 e poucos municípios e que é muito município, não vejo assim, porque os Estados Unidos têm 35 mil municípios, a França, que é 5 vezes menor do que o Brasil em extensão territorial, tem 36 mil municípios. A Alemanha tem 16 mil municípios. A Itália tem 9.900 municípios. Vou dar um exemplo, senhor presidente. No estado do Pará, não é o meu estado, mas tem o maior município do Brasil, chamado Altamira. Tem uma extensão territorial de 159 mil quilômetros quadrados. Quase 2 vezes o tamanho de Portugal. É impossível administrar isso. E é uma região rica, de muita mineração. É preciso desenvolver. No estado do Amazonas tem um município chamado Barcelos, que tem 122 mil quilômetros quadrados de extensão territorial. Se eu somar Altamira, no Pará, e Barcelos, no Amazonas, dá 300 mil quilômetros quadrados, que é o tamanho da Alemanha, que tem 16 mil municípios. Então, esse discurso de que o Brasil tem muito município não serve. É preciso ocupar e dar oportunidades. Não é porque a região sul e sudeste já é desenvolvida que os outros brasileiros que moram em outras regiões têm que ficar impedidos de desenvolvimento. É só fazer um regramento claro. Por exemplo, na PEC que eu vou apresentar esta casa, estamos na fase de coleta de assinaturas, lá estabelece que para criar um novo município na região sul e sudeste, tem que ter no mínimo 7 mil habitantes. Já é um regramento. Na região norte, 4 mil, porque tem menor população. É preciso ter um projeto de viabilidade econômica do município, para que aquele município criado não viva exclusivamente de FPM, que não seja um município para criar cargos. E que ainda tenha uma outra condição, que a cota do FPM do Estado, quando cria um novo município, dentro daquela mesma cota, se divide com aquele município a mais, não mexer em redistribuição com outros estados brasileiros. Portanto, é um regramento. Se vai dar conta de criar município ou não, é outro problema. Mas o que nós não podemos é impedir que as assembleias legislativas legislem dentro do seu estado. Então, esse é um projeto, senhor presidente, que eu tenho por ele a maior atenção e acho que o povo brasileiro é preocupado com isso, principalmente da região norte, nordeste e centro-oeste. E eu peço o apoio desta casa. Muitos parlamentares já disseram para mim que esse projeto não apoia, porque ele é contra, porque a região dele está bem, está desenvolvida, está bem habitada. Mas nós não podemos pensar no nosso estado, nós temos que pensar no Brasil. E a região norte, nordeste e centro-oeste precisa desse projeto. Um outro assunto, senhor presidente, que me traz aqui é a reforma política. Vejo falar demais por aí. O Poder Judiciário está legislando, está interferindo no Poder Legislativo. Está sim, mas é por omissão do Poder Legislativo. Esta casa podia ter evitado muitos dos problemas que estamos vivendo aqui hoje. Aqui tem um problema hoje atualíssimo. É uma briga com o Supremo Tribunal Federal que manda dar posse aqui ao suplente do partido e não da coligação. Mas há quantos anos está nesta casa para votar a reforma política e que tem um projeto que diz fim às coligações como forma de fortalecimento ao partido? E por que não votou? Se tivesse votado, tivesse acabado com as coligações lá atrás, não tinha problema com o Supremo agora. A falta de uma legislação faz o judiciário interferir, porque não pode se fazer uma eleição sem regramento. Então, cabe a nós essa competência. Dentre vários projetos que tem tramitando nesta casa, mais de uma dezena de PECs que tramita sobre esse assunto, tem um que eu gostaria de defender, senhor presidente, que é a unificação das eleições no Brasil. Para muitos chamam de coincidência dos mandatos. Este eu defendo com muita força, porque primeiro fiz uma consulta popular no meu estado, para saber se eu podia defender. No ano de 2009, eu ainda como deputado estadual no Tocantins, fiz uma grande campanha pela unificação das eleições.
Fiz uma cartilha que pedia a eleição de vereador a presidente de uma vez só. E palestrava pelos municípios distribuindo essa cartilha e coletando assinaturas. Coletei 30 mil assinaturas no estado de Tocantins, que é um estado pequeno. Então o povo aceita, o povo quer. Eleições de 2 em 2 anos é prejuízo para todo mundo. É prejuízo para nós que somos políticos, que não conseguimos de forma alguma nos equilibrarmos, porque quando estamos saindo de uma eleição, temos que iniciar o planejamento da outra, porque nos envolvemos nas eleições municipais. Os gastos com a campanha são exagerados. E eu tenho dados, senhor presidente, que no ano de 2008, o TSE gastou para fazer as eleições municipais 704 milhões de reais. Esse não foi dinheiro gasto por candidato em campanha política, não. Foi o que o TSE gastou para fazer as eleições. 452 milhões de reais, o TSE gastou para distribuir as urnas nos locais de votação, gastou com diária e alimentação de mesários, de fiscais, com transporte, com elaboração de mapas de votação, de apuração, de diplomação de candidatos. E gastou mais 204 milhões de reais, que foram impostos que foram isentos por causa do horário eleitoral gratuito e que, evidentemente, as empresas que dão horário eleitoral gratuito têm isenção de impostos naquele horário e, portanto, isso para mim também é custo. Portanto, 704 milhões gastos para fazer a eleição municipal. Se nós tivéssemos feito a eleição municipal em 2010 junto com a estadual, estava resolvido. Porque esse dinheiro, em 2008, senhor presidente, dava para construir 70 mil unidades habitacionais populares. Esse dinheiro dava para construir 3.520 quadras poliesportivas. Dava para construir 2.580 postos de saúde. Dava para comprar 18 milhões de cestas básicas. Dava para asfaltar 1.000 quilômetros de estrada. E eles foram gastos para fazer uma eleição. Com qual argumento? De que o brasileiro não dá conta de votar tantos votos de uma vez só. Ora, mas há 20 anos atrás, nós votávamos para vereador, prefeito, deputado estadual, deputado federal, senador, governador e presidente, tudo de uma vez só. De 20 anos para cá, a condição cultural do brasileiro cresceu. Naquela época, nós tínhamos 1% dos alunos que entravam no ensino fundamental que chegavam ao ensino superior. Hoje são mais de 10%. Hoje nós temos o sistema mais moderno de votação do mundo, que é a nossa urna eletrônica. Qualquer criança hoje de 4 anos de idade pega um computador, pega um telefone celular e brinca com ele na nossa frente. Dizer que o nosso povo não dá conta de dar 2 votos a mais numa eleição, isso é brincadeira. E com mais um detalhe, no ano eleitoral que tem uma eleição, o Brasil para. Não se pode fazer convênios com os municípios ou com o Estado. Não pode transferir recursos. As obras paralisam porque o recurso não pode chegar por causa da lei eleitoral. São danificadas, muitos não completam, os prejuízos crescem. Então, os prejuízos são enormes porque nós não temos uma coincidência de mandatos ou uma unificação das eleições no Brasil. Vou trabalhar para trazer a esta casa. Se não for de bom alvitre, tramitar normalmente. Que faça também uma emenda popular, como foi a lei da ficha limpa. Se cada um parlamentar aqui, no seu estado, passar a colher assinaturas pela unificação das eleições, nós vamos trazer, seguramente, muito mais do que 1,5 milhão de assinaturas e passa a ser um projeto, então, de iniciativa popular. Mas acho que o Brasil precisa pensar em baixar os seus custos. É assim que eu penso. Nos demais pontos da reforma política, sou favorável ao voto distrital misto, sou favorável à lista fechada. Sabe por quê? No mundo só tem 3 países que não têm lista fechada. Um deles é o Brasil. Será que todo mundo está errado? Só nós que estamos certos? Na América Latina, todo mundo é lista fechada, menos o Brasil. Então eu acho que não é possível que nós estamos certos e todo mundo está errado. Ah, mas tem problema porque tem os caciques do partido que vai mandar no partido. Derruba o cacique. Nós não estamos nessa fase, já derrubaram lá no Egito, vão derrubar na Líbia. Acabou esse tempo.
Nós precisamos assumir o nosso papel. Vou trabalhar para ganhar o diretório, disputar dentro do meu diretório, filiar mais gente no meu estado, mas não vou permitir que um cacique diga quem é candidato e quem não é. Então, esse é o nosso trabalho como político de fazer. Sou a favor da lista fechada, sou a favor do financiamento público de campanha, que vai acabar até mais com a corrupção, porque hoje tem uma desculpa. Não, desviou o dinheiro aqui, mas era para gastar na eleição. Olha, ninguém tem nada a ver com isso, tá certo? Então, eu acho que a reforma política é importante para esta casa, para que ela possa resgatar a credibilidade com a opinião pública. Porque hoje a opinião pública é contra nós, porque nós deixamos de votar o que é mais importante. As coisas passam da hora. E um terceiro